always. Ah, começando aí o nosso estudo. Vinda de Jesus, falando de Madura, o Cristo e os essênios e o cumprimento das profecias de Israel. A gente já falar sobre os essênios, o Cristo, mas vamos fazer a leitura aí desse texto, né? A gente não leu, né? Futuro, mas para nós aí, o Maro, Leila, Lara, Valquíria. Eu tô sem livro, acho que o Amaro tá com a estrutura pronta lá, ó. Ele é um dos poucos que tá conseguindo a câmera aberta. É que a Leila que gosta de ler e ela tá avexada, então. Então Ela vamos tá lá. correndo atrás de menino, né? Bom dia primeiro. E desculpe aí Bom dia, amado. o Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias... Desculpa, mas a vida de Jesus a gente já leu, capítulo 12? Já. Nossa, eu não fiz nenhuma Mas anotação Temos aqui. anterior aí. E no acho G12. Tá bom, então, desculpa. Semana passada. Tá bom. As próprias esferas mais próximas da Terra, e pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do Prispio. Então, quer dizer que até o momento tem gente que questiona. E muitos. Eu acho que é uma Até na contradição. espiritualidade, como é que é esse negócio aqui, Amaro, na espiritualidade? Nas esferas mais próximas da Terra. Porque quem é das esferas mais próximas da Terra somos nós mesmo, né? Que estamos quando morremos. Umbral, Mas, então, você vê que no meio espírita mesmo tem muita gente que prega que o Cristo viveu aprendeu com os essênios. Não é que viveu, ele aprendeu com os essênios. Na minha opinião, é um contrassenso ao muito grande, contrário. porque se ele é o mestre dos mestres, por que que ele teria que aprender com os essênios? Então, por exemplo, concordo plenamente com o que o Emmanuel diz aqui, porque se ele, que é o governador do planeta, haveria necessidade dele aprender alguma coisa com qualquer um dos encarnados? Então, eu vejo dessa Eu fico forma também. pensando, Amaro, assim, como que é um plano desse, de uma alma como de Jesus vir à Terra, trazer uma mensagem tão elevada para espíritos tão rudimentares, né? Como é difícil você tentar, de certa forma, pelo exemplo, convencer a todos sobre aquela mensagem. Que quando você vai lançar uma ideia, seja qualquer departamento que você vai trabalhar, assim, da terra, trabalho, normal, um movimento espírita, uma casa espírita, para você colocar um pensamento, não é fácil, principalmente se ele tiver com
é mais elevação. Eu digo assim, que se tiver um plano mais além do que as pessoas em comum estão fazendo. Então é muito difícil. Mas agora eu imagino o Cristo, como que foi aquele pessoal cascão, casca dura. Isso vai até a espiritualidade, porque quem morre também é cascão, né? Quem morre vai para o plano espiritual com as mesmas condições. Morrer não significa que vai mudar de pensamento, que vai mudar de ideia, de forma alguma, né? Isso permanece, os rumores, né, as conversações. Ontem mesmo eu estava pensando nos meus familiares, alguns familiares, né? Como que será fulano de tal na espiritualidade hoje? Será que ele melhorou? Não, ele não melhorou. Ele pode ter até dado uma acordada, mas não santificou. Ele pode ser o teimoso que eu conheci, pode ser a pessoa ainda bem rústica que eu conheci, e ainda pode estar insistindo na sua teimosia, no seu tipo de visão, né? Então eu creio que essa habitação aí, ela é muito crítica ainda. Os espíritos, você citou os espíritas aí, até hoje tem realmente um movimento espírita muito confuso. Essa semana aí se discutiu, tornou a discutir de novo essas questões da adulteração das obras, e foi um rumor no movimento espírita aí essa semana, sabe? Voltou à tona, e o pessoal detonando a Federação Espírita Brasileira. Eu falei, gente, onde é que nós estamos? Tinha que ter o respeito, porque, na verdade, a Federação Espírita Brasileira, ela está sendo atingida, mas são as pessoas que talvez tiveram atitudes dentro dela que não foram felizes. Mas o ataque direto, sabe? A ideia da federação, nossa, foi terrível. E aí eu vejo quanto que o Cristo deve ter recebido pedrada nesse sistema, tanto na espiritualidade quanto aqui também. Eu imagino Ô, que Daniel, foi. eu achei interessante o princípio da tua fala, mas tudo é tão harmonizado, né? Que quando o Cristo veio, ele já sabia quem eram os escolhidos, né? Não é à toa que ele insistiu tanto com Paulo de Tarso, né? Porque ele podia ter desistido. Se o Cristo não tivesse certeza que o Paulo era um dos escolhidos, ele tinha deixado o Paulo para lá e tinha investido em outro, mas tinha que ser ele. Então, eu entendo, assim, eu entendi a tua fala e eu concordo com ela, mas aí eu fui pensar, quando Cristo veio, ele sabia claro que ele tinha certeza de toda a pedreira que ele ia enfrentar, mas ele Ah, já sabia quem sabia, procurar. Quem foram sim. os apóstolos? Aquelas pessoas simples, mas todos eles já estavam com o cerne, né? Para desenvolver o que ele precisava falar. Por isso que não morreu a palavra do Cristo. É muito interessante isso, sabe? Assim, a gente pensa, aí, quando você falou da questão da Federação Espírita, né, da FEB, eu não acompanhei isso, não, né? Não acompanhei isso que você está dizendo, mas Eu também, a como. maioria não acompanhou. Ainda bem que É, a maioria não acompanhou, porque foi não perda de acompanhei, tempo, não. sabe? Mas é uma ignorância nossa enquanto espírito, né? E enquanto espírita que entende o espírito, que essas instituições, elas são formadas não é à toa. Agora, quem frequenta a instituição também está aprendendo, está se equivocando. Então, você demoniar uma instituição que está aí com um propósito, um bom propósito, né? Porque precisa da organização. Nós precisamos de organização, né? A Bem ou gente mal, não. nós estamos com ela. Bem ou mal, nós Estamos com estamos com ela, ela. gente. E somos nós que fazemos ela. Ela é a instituição que veio para um bem maior. E nós é que estamos lá fazendo isso. Eu entendi, Uma realmente é instituição triste, dessa, né? uma instituição dessa tem funcionários na área de editora, né? A editoração. E às vezes um funcionário, um contratado, pode ter, na boa intenção, consertado um texto que não estava parecendo tão Mudar claro. do Ele, verbo, mudar do e adjetivo, aí mudar do verbo. Aí agora um ataque foi intencional, sabe? Mas assim, uma coisa que é do umbral mesmo, viu? É do umbral. Então, aí o cara ter coragem de fazer uma live
para detonar federações, ele tem que ser muito corajoso, ele tem que estar acima, ele tem que estar acima do processo, ou acima dos conhecimentos, Digno de sabe? pena, Então, Daniel. Digno de não, pena. é complicado, hein? Digno de pena. Essa semana eu fiquei chateado com esse negócio, mas tudo bem, né? Não adianta. Todo mundo pior que os grupos lá, todo mundo fica caladinho, é como se não quisesse envolver, e ficou realmente assim, dito por dito. A mensagem do cara, a fala do cara, ficou no ar. Eu aceito ou não aceito? Aí, se você não pronuncia, aí vai parecer que você está aceitando. Aí, quando você pronuncia, ninguém fala nada. Então, é um movimento complexo. Nós estamos vivendo uma era assim de muita complicação, sabe? Infelizmente. Estou Não colocando podemos meu esquecer, descontentamento exatamente nisso aqui, né? Nesse momento. não podemos esquecer que agora, mais do que nunca, a efervescência da separação do joio do trigo, né, filho? Infelizmente é Não- isso. Então, nada fica nada é à toa e nada fica por acaso. Você sabe que é até bom, assim, a gente fica, eu não vi isso, mas graças a Deus, porque senão eu estaria também bem indignada. Mas é até bom que isso aconteça para que a gente se fortaleça também, né? A gente fica indignado, mas também isso é uma via de fortalecimento, porque ou você tá com a doutrina ou você não tá, entendeu? eu não tenho, eu tenho A vergonha doutrina, de né? replicar, eu tenho vergonha de replicar o que o cara falou, por exemplo, colocar num grupo desse, vergonha de mandar para um de vocês. Eu tenho vergonha de fazer isso. Ô, Uma live do cara. Daniel, manda para mim. Aí. Você não pode falar o nome do cara, não. Quem é? Não, é porque já que o cara fez Eu, ma- live mesmo. Ô, Amaro, ele é, eu, acabou de falar que tá com Ô, eu vergonha. mando, eu Amaro, mando para você porque você está pedindo. Por favor. Mas Eu eu mando, Ô, acho. Daniel, mas aí tem minhas ressalvas. você contou o milagre, É. agora você conta o santo. Não, mas eu acho, ô, Amaro, que Eu tem mando que para saber cada o um nome da desses que estão pessoa. aqui, se quiser. Esses que estão Eu acho aqui, que a eu gente tem que posso saber mandar. e discutir com ele. Eu acho que a gente tem que discutir com ele, sim. Tem que se colocar assim, sabe? Assim, ele tem que ele tem que ver por que que ele está tendo esses argumentos, vai, né? Errar Vamos. livro, escritas. Nossa, a gente tá. Quem Oi, estuda deixa eu aqui, te quem é falar uma professor, coisa. sabe? A gente tá cheio de fazer correções em texto, vai. De Não é, repente vai Valquíria? Eu estou falando alguma coisa comentar, errada? aí vai, Francisco, de repente Oi. vai comentar, vai acontecer justamente o que ele quer que aconteça. Aí a divisão vai ser muito maior, porque a gente tem que ter Não muito, pensei muito cuidado e nesse sentido, não. muita sabedoria nesse momento, porque às vezes o silêncio ele vai cair no esquecimento, ninguém vai dar, entendeu? Também tem isso, né? Eu Eu acho que é pensei. um momento, Mas Mas me sabe dá o um que é um que é? momento oi de aí. Quem cautela. quiser a mensagem, eu mando. Eu Me não dá um quero. oi depois. Quem quiser, me dá Eu um não oi sei aí nem do no que se meu trata. zap aí que eu mando de volta. Mas esse negócio que você falou, Daniel, da questão do questionamento, de colocar em voga muita coisa que a gente acredita ser, né, verdade, tudo. Mas a gente não vai longe. Eu acho que isso está acontecendo em tudo, o tempo inteiro. Assim, eu, por exemplo, eu tenho filho, fico vendo as coisas, vendo as adolescências, vendo o como todos os pais, inclusive eu, educam os filhos, o que acredita, o que não acredita, o que leva de valores para essas crianças. Exemplo disso é a política que a gente está vivendo hoje. Não é só no Brasil, é no mundo. Você vê que o negócio é generalizado. Eu fico me perguntando assim, gente, eu me questiono, porque assim, tem pessoas que estão tão convencidas de algo que eu acho que é absurdo, que eu falo assim, gente, será que tem alguma coisa aí que eu não estou vendo? Né? Porque eu falei, não é possível, tem alguma coisa que esse povo defende com tanta vontade, com tanta fé, que eu não vejo. E aí eu fico me questionando assim, até onde a gente tem que falar, tentar convencer o outro, e até onde a gente tem que internalizar, trazer para si e falar assim, o que que eu tenho que aprender com isso, o que que eu tô certo, o que que eu tô errada, porque assim, eu me convenço muitas vezes que eu falo, não, o problema deve estar em mim, né? Não é possível. E ao mesmo tempo, a gente também erra em outras coisas, né? Nesse sentido, assim, de crenças que a gente tem, que a gente questiona e tudo.
E está acontecendo assim tudo, está acontecendo na escola, está acontecendo na educação dos filhos, está acontecendo na política, na religião. Assim, eu acho que a gente está num momento meio perdido de confusão geral, assim, de valores, de princípios, de quem somos, para onde vamos, e eu acho que é aquele momento, assim, depois da tempestade vem a calmaria, né? Acho que em algum ponto aí a gente vai se encontrar. Mas isso que você falou, eu vejo generalizado em tudo que é assunto, tudo está polemizado, tudo tá tudo muito intenso, sabe? E aí você vê algumas discussões de ideias de qualquer coisa. E aí é onde eu fico pensando, até onde eu tô certa. Porque às vezes eu vejo umas coisas e falo, gente, que absurdo, não acredito. Mas aí eu falo, as pessoas estão tão convencidas disso, será que eu não estou vendo alguma coisa? Mas É eu o acho que filtro, é o o tempo, filtro, é o é momento, né? o Só filtro, pode. o filtro que você tem que colocar para entender isso chama-se lógica. Se você colocar a lógica sobre tudo que você está analisando, você vai achar a melhor solução, a melhor ideia. Então, Mas se até você a colocar a lógica, lógica, eu me questiono assim, porque é a minha lógica, né? Até onde é a aí, lógica. Não é super complicado. E assim, o que eu é, percebo é que tá generalizado, tá em tudo que é assunto, tudo tá polemizado, tudo que você vai discutir, né? Você tem ideias e ideias assim, parece que para todos os lados, né? E alguns lados que a gente, eu, né, por exemplo, não concordo tanto, tão forte. E aí, só que assim, o que eu queria chamar a atenção no final é assim, isso está generalizado. Eu estou vendo isso em todos, quase todos os assuntos que a gente pega para discutir, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tento trazer isso porque eu estou, aos poucos, entendendo do espiritismo, assim, que é a questão da última chance de muita gente aqui, da maturidade, talvez até a minha também, eu não saiba, né? Da maturidade dessas pessoas que estão aqui, do que eles ainda estão tentando fazer ser forte, e às vezes seja isso que a gente está tentando ir contra, porque não concorda, né? E eu acho que é o momento, assim, minha visão, né? Do caos que a gente está vivendo, e que é depois desse caos, é depois de uma guerra, né? Seria uma guerra de crenças, de ideais, do que se acredita e do que se defende. E aí depois disso é que a gente não vai mais estar aqui, né? Mas não com essa lembrança de hoje é que vai as coisas tomar o lugar. Mas a minha visão hoje é isso, assim, tá muito generalizado esse antagonismo de ideias, essa briga pelo que acredita, pelo que não acredita, coisas que a gente entendia que já foi resolvida lá atrás, e aí você vê retomando, e para a gente às vezes é um absurdo. Aí eu falo, mas será que é? Por que isso está voltando agora? Será que é porque a gente pensou errado e precisa rever? Ou se é porque tem gente que ainda está um pouco menos evoluído e insiste nessa ideia, né? Mas não é fácil, não. Eu fico olhando assim e falo, meu Deus. Em Valquíria, eu vejo essa situação assim com muita naturalidade, porque o que que acontece? O próprio Cristo mesmo disse que, nesse momento, a gente teria muito choro e ranger de dentes. É exatamente isso que eu acho que Então, estamos tendo. o que que acontece? Nesse tempo de transição, que já, sem dúvida, já começou, tem muita gente que ainda está indeciso. Então, o Cristo disse, mas todo aquele que perseverar vai possuir a terra, né? Então, o que acontece? Se eu estou indeciso e vem alguém e joga uma sementinha para que eu adote uma ideia que na minha cabeça já não cabe mais, na minha forma de enxergar já não cabe mais, é porque eu também estou precisando passar por essa situação para me definir. Então, Também, né? é por isso que tem tanta opção hoje. Ou seja, se você está em cima do muro hoje, Igão, tem opção para você perseverar no bem. Quando eu digo perseverar no bem, é continuar lutando para a Iluminação. sua permanência do lado do bem. Agora, se você está em dúvida e de repente vem alguém, faz uma live e te convence de que você estava equivocado, é porque realmente você não está firme ainda. Ou seja, então, você, diante dessa nova situação, você não vai perseverar. Ou seja, então você continua em cima do muro.
E o próprio Cristo disse que os mornos, ou seja, aqueles que estiverem em cima do muro, serão vomitados. É pior do que o que Então, está fortemente de qualquer um dos lados, né? Certo ou errado. então enquanto você tiver dúvida, você vai ter oportunidade para se decidir. E essas pessoas que estão fazendo um trabalho muito forte para o lado da, da- do mal, eles são atrevidos e perseverantes, muito mais perseverantes do que nós que estamos São aí ainda, às ousados. vezes, em cima do muro. Então, Mas é eles exatamente vão, isso, você sabia? Porque eles vão eu continuar vejo as insistindo para pessoas que tão você não. fortes numa convicção que eu chego a falar assim, mas não é possível, eu tô errada. Porque a pessoa tá tão crente em algo que pra gente às vezes é tão absurdo. E aí é que eu falo, aí eu acho que eu fico em si. E aí, assim, eu vejo isso muito também, eu tenho sofrido porque eu tenho uma adolescente em casa, na questão da educação dos filhos, sabe? Eu tomei algumas decisões de educação da Clara que eu fui atrás, que eu falei, não, eu preciso conversar com mais gente, porque eu sou de Nárnia, eu até falo, eu sou de Nárnia, né? Porque o que eu penso é tão diferente que eu tenho que. Aí eu saio conversando com Deus e o mundo para tentar formar. Na verdade, eu tenho as coisas que eu acredito, né? Só que é tão contrário, tanta coisa, que te dá, principalmente porque a minha primeira filha, não, assim, eu tenho duas, mas ela é a que está desbravando, ela é a mais velha, te dá insegurança. Você fala, gente, não é possível. Mas, enfim, é essa questão de me decidir mesmo, assim. Mas eu me questiono assim, será que eu estou certa na minha verdade? Mas, Eu acho que diante da dúvida, acho que a gente tem que questionar basicamente três coisas. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. O que que nós viemos fazer aqui? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Ou seja, a mensagem que o Cristo deixou bem clara para nós se resume nesses três amores. Então, isso é um bom direcionador, com certeza. porque se você, diante de uma situação, optar por odiar o próximo, você está no caminho errado. Se diante de uma determinada situação você é pega numa doença, por exemplo, de repente um problema com a sua filha, você passa a odiar a Deus por isso, é sinal de que você ainda não se decidiu. Ou seja, e diante de uma determinada situação com você, você não se ama, é porque você não está cumprindo a missão que você veio fazer aqui. Então, eu vejo a coisa assim de forma assim bem sucinta, porque as verdades que o Cristo trouxe se resumem nisso, ou seja, nisso resume as leis e os profetas. Então, eu vejo a coisa dessa forma assim, simples. Ou seja, diante de uma situação, eu estou optando pela verdade ou eu ainda estou em dúvida? Porque quem está no comando, eu não tenho dúvida nenhuma aqui. Você acha que o Cristo não está sabendo exatamente o que está acontecendo aqui com a gente? Não sabe desses problemas políticos que a gente está enfrentando, problemas na educação, problema no ambiente de trabalho, ou seja, é uma deturpação total das coisas. Ou seja, ele sabe que isso está acontecendo e não foi surpresa nenhuma para ele. O Ismael, por exemplo, que é o nosso, digamos, o guardião da nossa pátria, ele com certeza ele sabe o que está acontecendo, já deve estar muito preocupado com o que está acontecendo, mas no próprio livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, teve uma vez que o Ismael foi conversar com o Cristo, ele chorou quando da implantação da escravidão no Brasil. Aí o que que o Cristo falou para ele? É mesmo. Eu não lembro a dor. É lógico, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas é que a dor que seria usada para essas correções. Ou seja, é o que nós vamos enfrentar mesmo, e estamos enfrentando e vamos enfrentar. Ou seja, e enquanto a gente estiver precisando de dor, a gente vai ter dor à vontade para aprender. Ô, Valquíria, quando eu coloquei sobre a lógica, né? Na verdade, é uma boa discussão, porque o que que é a lógica, né? E, de repente, a gente toma a lógica como o nosso raciocínio
infantil ainda, né, que nós temos. E não é. Porque nós, geralmente, nós volitamos em cima desses nossos raciocínios infantis, do dia a dia, das influências. Isso não é lógico. Nós estamos só ainda degustando, né, nossos pensamentos formais que criamos, muito distante de uma verdade. Quando a gente vai à busca de uma lógica, a gente faz igual Sócrates, né? Você vai chegando a perguntar, a questionar, a relacionar, a, a relacionar o conhecimento que você tem ao conhecimento que chega até você. Aí você vai relacionando isso, aí você vai montando uma estrutura de pensamentos que batem com a realidade, né? Então você está muito longe do seu próprio pensamento. Isso aí é muito longe. Quando você adota a lógica, você está num processo evolutivo muito mais amplo. O Emmanuel coloca, quanto maior a lógica você tem, maior a sua evolução. Você vai evoluindo mais, cada vez mais. Então, você vai aproximando de uma verdade que você não tem ela no seu dia a dia ou não usa ela do dia a dia e ela está muito além das suas percepções, sabe? Isso, os espíritos que vivem em planos mais elevados, eles já conseguem usar isso como autonomia própria, né? Mas nós ainda não usamos isso como autonomia própria nas nossas vidas. Você deixa as influências do dia e te levar, sabe? Então, essa não é a sua lógica. Essa não é a verdadeira lógica. Essa é só raciocínio momentâneo de suas necessidades, de sua vida momentânea. Mas o que que é a lógica em si? É a verdade sublime que tem esses emissários que trazem para você, que você sintoniza com elas com um poder de análise, né, plena desses conhecimentos, né? A lógica não aparece só na questão física, doutrinária de certas ciências, mas ela aparece na vida real do espírito, né? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Ele utiliza dessa capacidade que ele tem de observação e de percepção. Na verdade, é a percepção mais aguçada, né? Que você tem. Se você pôr esse refil, aí você vai mudando você, sua ideia, a sua forma de pensar. Aí você vai tirando as paixões que estão em torno de você, não deixa essas influências ocorrer mais. Então você começa a ser mais sereno. Você pode ver, o start disso é a sua serenidade. Apareceu um problema, você está sereno ou você tá perdendo a calma ou estourando com a situação. Você tem que estar sereno. É a serenidade que os espíritos de escola têm, mais elevados. Tudo bem? Parece que o Daniel, problema a gente entra em ebulição, né? É, Ferve, começa tudo a ferver a mente, parece que o cérebro está derretendo, coisa mais é estranha. verdade. Eu queria só falar uma Oi, coisa bem rápida, viu, Amado? hum, É, essa colocação que nós fizemos aí, né? Que o Amaro colocou no início, ele fechou, porque ele falou assim que isso é natural, é o esperado, isso faz parte da evolução, principalmente no processo que o nosso planeta está passando. Então, o que que a gente tem que fazer diante disso? Ver tudo que a gente aprendeu dentro da doutrina, né? Ir lá no ponto de vista do Evangelho, né? Olhar isso pelo lado espiritual e lembrar que a equipe que Jesus tem aqui na Terra com ele, ela, né, ela é eficiente e vai fazer um trabalho. Agora, por que que acontece coisas aí que a gente fica horrorizado e indignado? Porque ainda é o nosso livre-arbítrio.
E quem está dominando o planeta nesse instante? Os grandes vencendo. O mal. Então, tem os discípulos do bem e tem os discípulos do mal. Então, eu consigo enxergar dessa forma. E ter essa serenidade que o Daniel está falando, de entender, né? Os dois planos, para você não entrar em ebulição, né? Não cair. Mais nada, não, porque o É, Amaro, hoje é a vez do Amaro. Em Daniel, em relação a essa lógica, sabe uma coisa que eu tenho procurado fazer e com frequência mesmo? Quando eu li o livro Nos Domínios da Mediunidade, em 2014, então eu sempre tenho o hábito de ler e de fazer os meus cartõezinhos aqui, ó, com alguns dizeres, algumas mensagens que me tocam quando eu estou fazendo uma leitura. Então, em 2014, lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, o que que eu anotei aqui? Um mentor estava fazendo uma, uma explanação, não cita o nome dele, só sei que era gente grande, bem mais maior do que nós. Então, o que que ele diz? O que que ele disse lá? Ó? Uma das sugestões que ele deu: procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Ou seja, ele sugere que a gente, em qualquer situação, procuremos a consciência de Jesus. Ou seja, por quê? Porque se eu, diante de qualquer evento, problema assim, que me ocorra, se eu tiver a serenidade de procurar entender, ou pelo menos procurar, no meu limitado ponto de vista, procurar saber o que o Cristo faria naquela situação, eu posso estar errado, mas a minha chance de cometer erros grosseiros é bem menor. Então, porque se eu for tomar decisões com base na minha lógica, ainda eu sou muito fraquinho para entender as coisas assim de um plano assim mais elevado e, de acordo com a minha lógica, acertar. Então, o que eu procuro sempre fazer é isso. Opa, estou na dúvida. Então, procuremos, e eu peço sempre nas minhas orações, eu sempre começo, procuremos a consciência de Jesus, para que as nossas consciências lhe retratem a perfeição e a beleza. Ou seja, seria até pretensão minha querer que a minha consciência retrate a perfeição e a beleza da consciência do Cristo. Mas se eu não insistir nisso a todo instante, eu nunca vou ter essa consciência retratando a... e qual é que é essa consciência de Jesus? A lógica de É, Jesus. e Então, isso casa com a para me questão chegar lá, que você falou da serenidade na hora disso. A hora que É, ele falou procuremos a consciência de Jesus, eu já fechei com a serenidade da essa, lógica que o Daniel falou. Falei, entendi. E que muitas das exatamente. vezes, pelo menos em mim, tá bem longe. É porque Eu tô mais igual a Leila ali, ó. Tô pegando todos fogo. nós, todos nós gostaríamos que tivéssemos aí um sinal, né? Ah, aparecesse um sinal para ver o que eu devo fazer. O sinal já veio, o E com sinal você já certeza tem. é que tá É a resultando consciência em de vendo, inclusive. Jesus. É a consciência de Jesus, é a lógica de Jesus. Esse é o sinal. Então, se você seguir isso, dá tudo certinho. Ah, eu queria ter pelo menos Deus colocar para mim alguma coisa, tá aí, ó. Aí você chegava lá no Chico, né? Falei, Chico, o que que você acha, né, que eu devo fazer? Trabalho, meu irmão, trabalho, siga Jesus. Deixa Chico ter falado. Então, o trabalho, o essa trabalho engrossa o fio da vida. trabalhe, estude e siga Jesus, meu irmão. Trabalhe.
Então, é isso. O que que é o norte de um espírito perfeito? Trabalho. O trabalho a gente pensa hoje que é alguma coisa cansativa, né? Que é entediante. Não, o trabalho é a felicidade do espírito, dos espíritos sublimes. Meu pai obra até hoje, né? E eu também. Então você tem que aprender a entrar nessa felicidade. É o trabalho que te faz, a ação que te faz feliz, né? Então você vai aprender a fazer isso automaticamente, não vamos dizer assim, empiricamente. Você vai fazer isso espontaneamente. O trabalho será a sua rota, né? Você não vai precisar, será que eu vou? Será que eu deixo de fazer isso e tal? Não, você vai estar sempre buscando alguma coisa construtiva, tal da sabedoria, né, que você tem que alcançar. Hein, Daniel, e Tá? você falou em felicidade. Você já observou que o que nós, ainda que somos muito materialistas, a gente procura momentos alegres. Ou seja, Alex. momentos alegres a gente consegue adquirindo bens materiais, realizando desejos materiais. Enquanto a felicidade você consegue realizando ações no sentido de atendimento a crescimento moral, ou seja, Ações morais, né? Eu ia ações complementar com morais. você. Ou seja, quando você está em busca de alegria, você compra um carro. Quando você está em busca de felicidade, você se preocupa em ser útil, em trabalhar, em ser útil ao próximo e, por consequência, você mesmo. Ou seja, aí você chega a atingir a felicidade. Mas a gente ainda está muito preocupado em conseguir momentos alegres. Mas em relação a isso Felicidade para nós aí, é isso. a gente confunde felicidade com alegria ainda. É, Então, se alguém quiser procurar no meu livro, é o capítulo 13, página 144. Essa citação aqui capítulo do 13, né? Capítulo capítulo 13, 13. Aham. página Nos Ô, ô, domínios da ô, felicidade. ô, Amaro, toda vez que você faz sua prece, que você começa assim, eu falei assim, gente, eu já vi isso em algum lugar, não tinha a menor ideia. E eu sempre achava que eu ouvia só de você, só de você. E eu já li esse livro. É engraçado como assim, que felicidade que você captou a essência. E eu não, eu vou ler de novo. Vou ler É novamente. Aliás, eu estou relendo Já os livros que eu já serviu. li, tá? Eu estou relendo os livros que eu já li. Eu estou voltando de novo toda a obra do André Luiz. Estou lendo tudo. Tem Porque, cara, coisas. você lê em branco. Você lê em branco. Eu tenho que anotar, porque como eu sou muito fraquinho, então eu anotando e ando com ele na minha carteira, então na dúvida eu vou lá. Eu estou Não, eu fazendo já aquele estudo de li. manhã lá, né? Fazendo aquele estudo lá da Sim. Carta de uma Morte. Nós estamos no Júpiter agora, E. né? Nós estamos em Júpiter, Não, né? Saturno. Saturno. Saturno é Júpiter. Para mim tudo é a mesma coisa. Tá Saturno. vendo tanto que eu sou fraquinha? É Júpiter, Saturno. depois. Saturno é depois de Júpiter. Saturno é Então, depois, né? aí eu fico assim, né? Olhando, né? Gente, o povo vai me bater, né? Esse aqui. Porque eu acho que ninguém tem coragem de conversar sobre aquilo lá, porque realmente é um assunto. Você falar, por exemplo, que ela encontrou é, seres estranhos, monstruosos, né? Essa é a revelação que Você ela lembra que eu fez respondi dos para você, habitantes. né? Você lembra que eu respondi para você, É, né? É monstruoso diante da nossa visão de beleza, né? a Mas, nossa Daniel, analogia, nós não temos analogia para Nós não temos fazer isso, sabe? analogia. Então, a Daniel, termo de percepção é muito acanhada. Oi? sobre Oi, essa Lara. questão, é só a gente pensar assim na Terra, né? Pensar um pouquinho, né? Cada ambiente gera um tipo de indivíduo, né? Cada ambiente. Os seres do mar são diferentes dos seres humanos. Eles não, às vezes podem parecer até monstros, por exemplo, os seres abissais, né? Mas eles Aham. não são monstros na questão estética, comparado com o ser humano, mas eles são só uns seres viventes lá, então completando o ciclo da vida.
né? E a mesma coisa, o ambiente de outro planeta, ele é diferente, ele vai gerar é, seres diferentes. Não tem que ser humanoide, né, para ser perfeito. A gente tem que parar com essa visão que Não o tem. humanoide, ele é, tipo assim, a ponta da evolução, né? Ô, Lara, ainda tem uma coisa E é aquilo interessante que que tem falar. uma coisa interessante na sua fala sobre a questão da beleza e da, né, do que é belo, no que é belo naquilo que a gente vê. Aí eu pensei que quando você trouxe, né, os seres do mar, né? Mas é interessante que alguns seres que são diferentes, né, que têm uma outra estrutura, né, que a gente acha bonito, né? Por exemplo, a gente acha bonito por causa do colorido. Mas se colocar ele como humano é uma coisa horrorosa. Foi isso que eu pensei naquele trecho que você Isso. estava Aham. falando, né? Se você trazer ele É, para ser humano, para o humanoide, aí ele é um monstro. Mas ele lá no lugar dele, em todo o seu colorido, em todas as suas barbatanas, em todas as suas coisas estranhas, são lindos. Você olha e fala, nossa, mas que bonito, a né? gente vê Deus ali, né? A gente vê Não Deus é? ali, é o Que, contrário, que né? coisa linda, sabe? Às vezes eu vejo pássaro, cara do céu, pássaro, como pode? Que beleza, assim. É, de vez em quando eu mando pássaro para você, né, Daniel? Eu estou Ó, fazendo meditação. a Daniel, gente começa até a achar a gente feio, né? não é verdade. Você começa a olhar o ser humano assim, mas o ser humano é muito feio. Eu Gente, falei, mas vai não, isso trazer ele para ser humano, não é? não pode replicar para o universo, não, aí esse trem tá muito feio. Eu tenho uma amiga que ela é louca, ela é doida com golfinhos, né? E ela fez uma viagem sei lá, nesses lugares do país aí que você vai, que tem essas represárias, é onde os golfinhos são treinados e tudo. E ela tem uma foto que ela está dentro da água, não sei se aquilo é mar, não sei onde que é, e o golfinho vem e pula. Ele é treinado para fazer isso, né? Aí ele vem dar um beijo. Aí, assim, o cara lá que já é treinado também para tirar foto, tirou foto na hora que ele pulou e beijou. É a cena mais linda. Você olha para aquele golfinho, que coisinha linda aquele golfinho, né? Eu até mandei fazer uma xícara para ela com essa imagem, né? Eu tenho uma pessoa que faz aqui, fez uma xícara de aniversário para ela com a imagem. Mas é lindo demais. Você olha o olhinho, aquela coisinha muito. Mas se você trouxer alguém com a imagem de um golfinho, é um monstro, né? Olha, a gente tem Eu posso. referências do belo, não é? Exatamente. É muito interessante isso. E Platão já fez essas referências aí, interessantes, né? Esses filósofos já análise do belo e do feio, né? Do feio e do bonito. Mas é interessante. Vamos só fazer a leitura desse próximo aqui para encerrar, porque aí todo mundo vai para casa meditando. Ou fica em casa meditando, né? Vai para casa. Quem estiver longe vai. Aí, o cumprimento das profecias de Israel. Faz a leitura aí para nós. Lara, Maro, Valqueira, Ana. A Ana está dirigindo, né? Tá viajando. Quem faz aí para nós? Cara, não acho que dá uma marcada. Eu posso ir. Mas tá repicando. A gente não está te ouvindo Faz direito, aí. não, Ana. Faz aí, Então, deixa eu Amaro. fazer. Fala. Aí, amor. Amaro que vem para o bem. Cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele
carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Você vê que Então, os fica aí profetas para já diziam isso antes mesmo dele vir, né? antes. Bem antes, Então tá tudo os certo, né, profetas, Amaro? Tudo certo. Ué. tudo já montado, né? Então, antes, até a encarnação, a gente viu aí a encarnação de Maria, né? Foi no tempo certo, organizaram a vinda dela para receber Jesus. Está tudo montado. Na verdade, Inclusive, é uma claro criança que podia engravidar, né? é isso. Que ela era uma Então, está tudo criança, né? dentro das legislação, dentro do momento, dentro da maioridade do Cristo, quando ele estava aqui. Está tudo muito bem refletido, né, por Jesus no seu plano. Mas ele poderia, a gente viu aí que poderia até ter evitado a vinda, mas precisava desse sinal, por exemplo. Nós E estávamos aí tão tá. embrutecidos que se ele tivesse evitado a vinda, nós não estaríamos falando. Porque mesmo ele vindo, a gente ainda achou bom ele ser Eu, sacrificado, né? Nós eu estávamos acredito lá, que viu? era Torcendo. quase impossível ele não vir. É Não, quase ele tinha que vir, impossível. sim. É essa Certo? vinda dele, né? O que ficou escrito, né? O que os escolhidos, né? Escreveram, né? Porque ele sabia exatamente a quem olhar e dizer você, né? Quando ele falou para o Pedro achou até que não tinha condição nem capacidade nenhuma. E ele sabia disso. Então, se ele não tivesse ali a sua presença física, material, a Inês está com pressa? Não, não, é um rapaz que chegou aqui. Ah, querendo alguma coisa. Se a gente não tivesse tido a sua presença física, material, e que não tivesse testemunhos disso, né? Que a gente tem testemunhos, inclusive, que não só pelos evangelistas, mas pelos os nossos irmãos espirituais que estão nos dizendo, né? Que viveu naquela época, né? Exato. A gente não estaria, não. A gente, mesmo assim, sabendo Ainda de bem, tudo, a gente está fazendo uma besteira. Uma besteira. ainda bem que Gente, esse sinal vou ter que encarnou. sair ali socorrer. Tem gente, criança fazendo arte, tá? Vai Não, lá, nós Bom estamos domingo encerrando para também. você. a gente está encerrando já. Nós estamos Tá? encerrando também. Derramaram coisa lá, vou ter que ir lá. Tchau. Corre lá, Tá, um corre lá. beijo, Tchau, um tchau. Com abraço, Deus. gente. Ah, Um Ô, abraço gente, para então todo tá. mundo. Então a semana que vem nós estamos aí de volta, né? Se Ó, Deus eu vou quiser. colocar só um Tá bom. minutinho aqui, Daniel. Eu tenho quase certeza, posso Hum, estar ficando doida, mas eu sempre coloco aqui, a gente tem que, nós vamos ter que conversar sobre esse cumprimento dos profetas de Israel, não temos? Sobre é esse texto que isso. foi lido agora. Eu vou É, escrever aqui, só porque lemos hoje. aquele outro anterior também, nós não conversamos sobre ele, não, porque eu escrevo, e eu não escrevi absolutamente nada. Quando eu deixo em branco é porque a gente não Não, conversou. Ou então eu falamos. não assisti essa aula. De- Ou então eu não assisti esse trem. Depois, tô Mas já achando que passou, já. não. Que nós Eu falamos, tô, né, Amaro? Falando aí. Não, então é, tá, gente. Então você ó, anota aí, tchau para depois nos vocês. cobre. Fiquem com Deus e Um boa viagem abraço, para Tchau, todos. gente. tchau. Bom Ficando com domingo aí para Deus. Tchau, todo gente. mundo. Fica com Bom Vai Deus. comer o feriado. Bom pastel feriado lá. para todo mundo. Bom Fica feriado com para todo Deus. mundo Tchau, com Já, já. tchau. descanso.